Eras e Kalpas, nós pré e pós-Covid-19. E se é algo procedente convidar as criaturas desse planeta a ter consciência no atual momento. Qualquer mitologia, gente, que você estudar, e eu vou dizer por que mitologia. Quem deu esse nome? As igrejas, os poderes, que na época eram políticos, caracterizaram como mitologia para descaracterizar a verdade por trás disso, que é um mito. É para bagunçar mesmo, né? Tirar o foco, para as pessoas serem, aqui na Terra, o que elas são, né? No caso de dúvidas, você abaixa a cabeça, inclina seus joelhos para alguém. Seja um poder religioso, que não religa nada, ou político, que não politiza nada, não é para polis, não. E ambos se confundem, na verdade é a mesma coisa, um aspecto mais materialista e outro pseudo-espiritualista, religião e política. E ainda temos uma terceira cabeça de cérebro social, que eu chamo, que é a ciência, que é a que tenta dar um sentido negacionista ou positivista para qualquer um dos dois. Mas o que é encarnações do universo? Ele também tem, não se diz que somos um micro reflexo do macro? Porém, dentro das mitologias, que na verdade são verdades ocultas, se fala de um ovo cósmico. Vamos analisar o ovo em sentido prático, linear. Um ovo comum, ele tem camadas. Ele tem um núcleo que pode ter ou não um embrião, de um porvir, um ser que virá, que não entra em contato ambos com a clara. E a clara ainda tem um saco, como se fosse uma placenta, que separa da casca. E fora da casca ainda há o ambiente, onde esse ovo está inserido. Ele está em algum lugar. Ele pode não estar boiando por aí, mas ele está sob leis, inclusive gravidade. E ele tem peso, por isso é grave, e grave se confunde até com a teoria musical, né? Gravidez, você está cheio de alguma coisa. Então, imaginamos esse ambiente fora o absoluto. Nenhuma camada entra em contato direto uma com a outra, há sempre um espaço. Um espaço, vamos dizer, imaginário, né? Suposto, simbólico. Mas lá fora está a galinha, que deu origem a esse ovo. Mas essa galinha também se confunde com o ovo, porque primeiro vem o ovo, depois a galinha. Porque para ser ele tem que ser gerado. Mas digamos que essa galinha é isso que você chama de Deus, que na verdade é antes de Deus, porque quando é divino está dividido. Você dividiu entre bem e mal, Deus, demônio. Essa galinha, para tornar esse ovo galinha, ele teria literalmente que destruir o ovo e se impregnar com ele. Ou seja, a galinha, vamos dizer, imprudente, sentou em cima do ovo com muito peso e pum, se transformou em uma plasmação em suas próprias penas. Agora galinha e ovo são uma só entidade. Mas se diz, vamos despertar consciência integral, não é parcial. Porque parcial nós já temos, e nós vamos chamar isso de inconsciente, é uma programação. Não tem outra forma da galinha tornar o ovo
galinha sem destruí-lo. Então, digamos, vamos fazer um simbolismo, uma analogia de que a galinha represente a consciência pura. Para que o ovo se torne galinha, ou ele deve voltar para a galinha, nem ser gerado, ou ele deve ser destruído. Então, gente, cuidem com o que falam para vocês sobre consciência e inconsciência, esse julgo que ainda é mental. Eu vou falar dos 4 fantasmas, né? E o corpo físico está junto. O corpo físico é muito interessante. Ele está inserido nisso que a gente vai chamar na Terra de Era e no cosmo de Kalpa. Em Kali Yuga, gente, Kali Yuga é era de ferro, é dito assim. Ou seja, o universo vem desse ovo, ele tem toda uma programação, vamos dizer, um cronograma com eventos em que ele já sabe, percebam, o futuro. Ou seja, os seus comandantes cósmicos já sabem que a missão não vai dar certo, mas manda mesmo assim. Como, por exemplo, um pai manda um filho ir trabalhar, o filho entrar no exército. Ele sabe que pode dar problemas, que há riscos, mas um pai prefere um filho treinado do que retardado dentro de casa, sob sua proteção e jurisdição inacabável. Então as coisas vêm nessa era, é um estereótipo, é uma programação que já está pronta pelo absoluto, que é por ideia, e tudo se apresenta como estamos vendo agora. Quando era o Kalpa de ferro, era num planeta, Kalpa lá fora, no universo. Se for Kali, vamos chamar de era de ferro. Por quê? Porque o ferro é massa. E massa é caótica, porque quando ela se move, inclusive tem a teoria de como é produzido um pensamento. E do porquê que tudo é mental, porquê que tudo é pensamento. Porque quando ele se move, seria como você pegar a sua mão agora, mover no ar. Se tiver algo mais frágil que esse movimento ao lado, digamos uma folha de papel, ela vai voar com o movimento. Então é uma época caótica por natureza e necessária para a experiência. De quem? Daquilo que não é caótico. Como o pai que precisa ver o seu filho ir à luta e vir, né, com os resultados, né, para até favorecer a família, o seio da família, o lar, quando retorna da sua experiência pessoal. Se você for pegar o que é o ferro é base de carbono. Para o carbono se tornar um diamante, é necessário milhões de anos. Para alguns pontos se tornarem, para não dizer conscientes, pelo menos inteligentes. Em toda uma gama, imagine, um espaço de carbono, vamos dizer, todo um planeta, para se tornar um único diamante, é preciso muito esforço desse carbono para, por si, despertar, em alguns pontos, se tornar algo novo. Mas daí se pergunta, qual é a utilidade do diamante? Em termos práticos, muitos, que não se poderia fazer sem a existência dele. Então, por que o carbono não permanece carbono, sempre inconsciente, sem nenhuma oitava sendo tocada acima? Porque tudo está em movimento. Então, enquanto tudo está em movimento, está se chocando ou não com alguma coisa. Por isso que a gente vê que é uma era em que a própria ciência evidencia que planetas se chocam, galáxias, porque é uma época de movimento, caos. Enquanto o criador disso é cosmos. E cosmos é perfeição, tanto que a gente trouxe aqui na Terra um termo chamado cosmética.
que é melhorar aquilo, né, que talvez já esteja bom ou está pior. E esse Brahma, que é a própria encarnação do universo, quando Shiva, o absoluto, se torna Brahma, três faces, representando o simbolismo das três dimensões, e a gente não enxerga nem as três dimensões estando nela, com os sentidos dela, ele ainda se desdobra em outras partes. Cada rosto significa mental, o sentimental e o acional. Mente, emoção e corpo. E esse corpo, ele está lá no simbolismo do ovo como a coisa mais pressionada sob todo o peso de todas as camadas do universo sobre ele. E ele recebe muito pouco o contato disso que é consciência, que todo mundo aqui na Terra quer falar. Você tem que ser consciente, tem que despertar. Você tem que despertar porque está dormindo. E depois que se dorme, se acorda, se dorme de novo. Aí o universo, por isso que se chama encarnações no universo, como se pode também chamar de vigília e sono do universo. Manvantara e Pralaya. Mas dentro dessas três faces, uma é mental. E na mente há uma substância chamada Chitta. Quando o Chitta se movimenta em alguns pontos, olha aí, ó, os diamantes querendo aparecer no inconsciente carbono, no denso carbono, no pesadão, se vai criar vritis, que é um termo sânscrito para pensamento. A mente parada, ela não serve para muita coisa quando ela não pensa. Aí tem outra falácia de algumas escolas, quando pare de pensar. Então, pare de pensar quando passar centilhões de anos e se resolver, se anular, se apagar o plano mental. Senão ainda haverá pensamentos. Me adianta eu parar de pensar se existe ainda o plano mental? Seria a mesma coisa. Adiantaria eu não me identificar com nada do planeta Terra, não comer, fazer jejum intermitente ou não, né? Viver no meio do deserto ou no meio do gelo, até morrer meditando? Adiantaria para resolver a matéria, que eu não estou me identificando? Não, a matéria continua ali. Então não adianta um. Um é insignificante para o todos, para o holos, para o todo. Quando Deus se desdobra, se torna de Shiva, Brahma, ele cria três mundos. O plano da mente, o plano das emoções, que é o astral, e o plano físico, que tem uma parelha junto com ele, que é o etérico, que o vitaliza, senão ele não existe de jeito nenhum. Então, para que esse plano físico seja resolvido, olha que o plano físico é o que dura menos, né, dentro dessas kalpas, essas eras. Ele é o mais frágil, ele já é datado como milhões de anos. Ah, mas foi a mente de alguém que datou. Tá, mas você sabe que não foi criado ontem. Apesar que para o universo ontem, né, milhões de anos, é insignificante. Isso é atemporal, mesmo dentro do tempo que é dentro desse universo fechado. E dentro desse universo fechado tem mais uma analogia que dá para se fazer. Por que você não entende e jamais vai entender o outro? Porque você está dentro de um universo pessoal fechado em que só você está sendo o co-criador do que acontece ou desacontece dentro de você. Seria como uma galáxia que nunca entra em contato com outra. Então você não sabe que tipo de evolução tem numa galáxia, naquela constelação ou naquela área do universo, e que possa ser totalmente contrária à evolução de outros universos, outras galáxias e outras constelações. Apesar de ter um intercâmbio energético dentro da teia de Indra, que é a antimatéria hoje, que a ciência classifica, né, que é tudo a mesma coisa, só um é ciência, o outro é mais consciência, mas está aí para, né, ser apresentado de alguma forma, o sentido, a causuística das coisas, que não existe só efeito, a gente só vê o efeito, ou o defeito, nunca a causa disso, para se tornar defeito, ou feio.
um universo não entra em contato com o outro, salvo quando você está fora do corpo, numa dimensão como o astral, você vê algo do mental junto, coabitando. Basta você descartar agora o veículo emocional por livre e espontânea vontade e você está no mental. Como aqui você descarta esse corpo, você está no astral mental. Mas só descartando. Daí vai lá para o exemplo da galinha, que ela só tornaria o ovo galinha, destruindo a galinha ou recolhendo essa galinha novamente para dentro de si. Faria parte de si. Então, não vamos brincar em dizer que é fácil, dentro de uma Kali Yuga, uma era de carbono, de ferro, se tornar um pontinho de diamante, brilhando por si. Paz reverencial a todos.